Eu queria dar uma boa noite a todo mundo que pôde estar presente e quem não pôde, quem está vendo agora pela gravação, tem uma boa apresentação. Nós somos a Sociedade de Robótica e Automação do I3E, da UFCG. E o Café com Robótica nada mais é do que normalmente uma palestra, onde a gente tenta incentivar a participação dos alunos e para isso a gente convida algum profissional da área, seja de robótica ou automação, para fazer uma introdução sobre alguma temática da área. Ah, Nesse caso, o café de hoje, a gente convidou a Lilian Kawakami para falar um pouco sobre a automação, mais um pouco voltado para robótica, aplicado para automação, ah, mas acredito que seja de grande valia para todo mundo que tem interesse na parte de automação e na robótica também. Então, vou passar a palavra para você, Lina. Então, antes de mais nada, queria agradecer o convite, agradecer, né, a indicação do Antônio Marcos por ter me convidado, né, a indicação por hoje. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje é arquitetura de navegação baseada em controle supervisório. Então, a gente está fazendo uma nova estrutura, né, para robôs autônomos em ambiente da indústria 4.0. As novas tendências da engenharia que a gente está, acho que vocês escutam em sala de aula ou escutam nos noticiários, são que tem hoje em dia o Smart Grid, o Green Building, o Smart City, Internet of Things, Indústria 4.0. Mas qual é, assim, o que tem de comum com tudo isso? Eu acho que a coisa que mais tem em comum é que tudo agora está em rede, né? Então, essa facilidade da gente se comunicar, essa facilidade aqui de troca de dados, está tudo acontecendo por conta do desenvolvimento da rede. Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a indústria 4.0. A indústria 4.0 ela veio na tentativa, não é isso, de fazer essa integração entre os produtos da indústria. Então, e com isso, ela vem desenvolve, né, os sistemas, não sei se vocês já escutaram, sistemas cyberfísicos, que nada mais que são os sistemas que é a planta com um controlador, mas que eles se comunicam via alguma rede de comunicação. Então, com o desenvolvimento do 5G, o pessoal está querendo agora fazer que a gente tenha a nossa planta industrial, e que o controle esteja na nuvem. Então, a partir de agora, a gente não vai mais ter o sistema fechadinho na indústria, né? O que se tinha. Agora a gente vai ter esse controle em outro, né? Em um servidor em algum lugar do mundo. Então, tudo isso traz novos desafios. Então, a gente sabe que o Brasil está na indústria 2.0, indo para 3.0, e o mundo já está se falando na indústria 4.0. Então, isso daí é um novo desafio para vocês que estão se formando, né, como engenheiro, né, que vocês me falaram que estão no quarto, quinto período. Então, esse é o novo desafio que a gente tem, a gente se preparar para essa revolução que vai vir. Ainda a gente acho que a gente não tem nenhuma fábrica ainda que está no 4.0 no Brasil. Tem algumas fábricas no exterior que já estão, mas a gente tem que se preparar para esse desafio de como, então, a partir de agora, com a indústria 4.0, a gente tem a gente tem que desenvolver novas habilidades. Que, por exemplo, eu acho que uma habilidade que não é tão
comentada é a habilidade, por exemplo, de saber fazer uma rede. Somente, não sei o curso de vocês, mas o curso que tem na engenharia elétrica, por exemplo, aqui da FRJ, não se aprende redes. E agora, falar em engenheiro elétrico sem saber redes, fica uma coisa um pouco fora de contexto. Então, a mesma coisa vai acontecer com essa nova indústria. Então, todo mundo vai ter que começar a saber da parte de Big Data, né? de dados, como trabalhar isso, como retirar os dados disso, como a gente vai retirar esses dados, e por isso que surge essa parte agora dessa parte até de inteligência, né? De você tentar extrair os dados de uma forma inteligente, saber como, porque a gente gera um volume muito grande de dados. E como a gente vai analisar esses dados? Então, essa daí é uma das questões, né, que vocês já ouviram falar, nos cursos de computação, principalmente, que é os novos paradigmas que a gente está trabalhando. Outra coisa que também é importante é a parte de robôs autônomos que vai ter na indústria, que a indústria ela vai ser mais automatizada e ela tem que ser também mais flexível. Então, também é uma coisa que está acontecendo. A realidade aumentada. A realidade aumentada, junto com a parte de simulação, ela vem tentando, vocês já devem ter escutado, a parte de gêmeos digitais. Então, você tem a indústria, e a indústria quer ter um gêmeo digital. E ela quer testar tudo que ela, antes de colocar para produzir, testar nesse gêmeo para ver se dá certo. Então, também isso é uma coisa bem nova que está se montando agora. E a indústria, aqui, por exemplo, a indústria de petróleo está muito interessada em fazer os gêmeos digitais das plataformas, da parte de extração do petróleo, para ver as tentativas, se for experimentar alguma coisa nova, experimentar com coeficiente maior de certeza que isso vai dar certo. Outra coisa é a manufatura aditiva, né? Que você vai produzindo as coisas quase no momento que você pede. Outra coisa que vocês também já devem ter escutado muito é a Internet of Things, que é a parte de você ter sensores para tudo que é lado, sensores wireless que se comunicam e dão informação sobre o ambiente. Vocês devem ter até já colocado isso daí na casa de vocês, acredito eu. E por último, acho que ficou mais a parte do cloud, né, das nuvens, que é a tentativa da comunicação, de você ter a indústria e a indústria exportar esses dados e colocar esses dados, o controlador, tudo que puder precisar processar fora da indústria. Então, a indústria não vai mais ser fechada, ela vai ser uma coisa aberta. Isso vai trazer também outros problemas, né, que até a gente começou a desenvolver algumas coisas na parte de segurança. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, a gente também fala um pouquinho de segurança, porque esses dados agora eles estão muito vulneráveis. E a indústria, a rede industrial é uma rede diferente da rede internet, porque ela é uma rede que precisa ter garantia de entrega. Então, ela é uma rede que tem que ser real time. Então, como você vai garantir segurança numa rede que precisa ser veloz? Então, isso é uma questão também que eu também estou trabalhando em cima disso para a gente também ter a gente também tem essa preocupação de como vai ser implementado isso. Eita, voltei? Ponto. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho que a gente publicou na Transaction Industrial Automatics, acho que foi em 2018, eu estou enxergando bem. Esse trabalho foi desenvolvido com um aluno de graduação, com o Antônio, e foi feito
Fui eu, o Basílio e dois alunos de doutorado, que é o Marcos Vinícius, que hoje é professor lá de Sergipe, e o Gustavo, que também virou um ano retrasado professor lá da FRJ. Então, qual é a ideia aqui? É que os robôs, né, eles estão lá na indústria para executar tarefas difíceis e perigosas. A ideia da indústria 4.0 é de ser uma indústria flexível e ter cooperação. Então, a gente sempre pensa que a indústria ela é feita não para produzir somente um produto, ela pode produzir vários produtos. E quem vai dar essa dinâmica, em vez de você ter várias linhas de aquelas pontes rolantes, agora a gente vai fazer esse deslocamento da peça através do robô. Então, essa é a ideia desse trabalho. O robô já são utilizados nessas tarefas, não é isso? E torna, né, o robô aplicado na indústria torna o sistema um pouco mais autônomo, mais flexível e mais cooperativo. Então, eu vou dar um pouquinho aqui, uma palhinha. Eu fiquei na dúvida se, como vocês são do quinto, sexto período, eu acredito que vocês não sejam, como eu posso dizer, que vocês ainda não tiveram contato com as matérias de automação. Então, só vou dar uma palhinha aqui do que seria, né? Então, a automação, vocês já devem ter ouvido, né, que a gente trabalha basicamente com os CLPs, são os controladores lógicos programáveis, mas a forma da gente modelar o sistema, a forma da gente tratar o sistema, a gente normalmente trata com sistemas a eventos discretos, que é um sistema cujo o conjunto de estados, de espaços é discreto, e a evolução do estado depende, né, da ocorrência de eventos assíncronos. Então, o evento, ele é um evento instantâneo, que acontece de forma instantânea, e ele modela mudança de estados no meu sistema. Então, por exemplo, o evento ele pode ser a chegada de uma peça, ele pode ser o fim de uma peça, finalização daquela peça. Então, todos esses sistemas, né, que os sistemas de automação, a gente consegue modelar via sistemas de eventos discretos. Então, a gente define um evento, que a gente vai aqui definir como uma letra com sigma. O importante é saber que o conjunto de eventos a gente define, são tudo que pode acontecer, né, naquele sistema, então é um conjunto de eventos. A gente define uma palavra, que seria a sequência de eventos que acontecem para a execução de uma tarefa, mais ou menos assim, podemos deixar assim. E a linguagem seria tudo que você pode fazer num determinado sistema. Eita. Então, como a gente representa esse tipo de sistema? Então, eu acho que tem o pessoal da computação, eles também veem esse tipo de modelagem, que é o autômato. Não sei se eu estou enganado. Então, o autômato, ele representa, a bolinha representa o estado e a seta, né, representa o evento. Então, eu estou no estado inicial, aconteceu o evento A, eu fui para um outro estado. O que é importante aqui? Aí, a partir de como eu vou caminhando aqui por esses estados, eu vou gerando a minha linguagem do meu sistema. Tá certo? A linguagem é tudo que pode acontecer nesse sistema. Então, por exemplo, eu posso acontecer A, BA, tá vendo aqui, ó? BA, vai acontecendo BA eternamente. Pode acontecer B e AB, tá? Que está representado aqui. E
o estado marcado é a representação de que eu completei uma tarefa. Então, por exemplo, se acontecer só A, eu completei a minha tarefa que o meu sistema foi determinado a fazer. A gente vai entender isso melhor quando eu começar a representar no nosso sistema de manufatura, tá certo? Outra coisa que é importante, até por conta do título, o que é controle supervisório, né? Então, eu tenho o meu sistema, que eu vou representar por um autômato, e o meu controle supervisório, que é diferente do que o pessoal chama de sistema de supervisão, né, que a gente chama assim, para diferenciar um pouco. O sistema de supervisão, ele é quase, ele monitora a planta. O controle supervisório, ele é um pouquinho diferente. Ele faz o quê? Vamos dizer assim, que a planta ela pode executar várias funções, mas o meu controle supervisório ele vai determinar quais são as funções que estão, quais são os eventos que estão habilitados ou não dentro naquele estado, tá? Então, o controle supervisório, então, dado que eu tenho o meu sistema e eu tenho uma linguagem do meu sistema, eu estou limitando aquela linguagem. Então, a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Então, e tem o controle supervisório modular, que foi bastante trabalhado. Até o Cury de Santa Catarina ele desenvolveu bastante essa teoria. O controle supervisório modular, ele faz o quê? Eu posso criar diversos supervisores e como eu vou combinar isso daí. Tá? Isso aqui é só para vocês sentirem que a nossa teoria de automação, quando a gente vai para sistemas, né, para a parte de sistemas de eventos criados, a gente está representando, é uma forma de representar o sistema de automação. A gente tem técnicas, por exemplo, dado que eu tenho uma planta, eu consigo representar isso por autômato e a gente consegue converter isso, por exemplo, para a linguagem Ladder, que é a linguagem do PLC. Então, a gente faz o caminho, né? O caminho teórico, a gente faz o estudo daquele sistema e depois a gente consegue aplicar direto no CLP. Então, finalmente, vamos começar aqui sobre o trabalho. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? É porque eu não consigo ver. Márcio levantou a mão. É bem rápido, professora. Lilian, vocês Oi. também trabalharam com rede de Petri? Também trabalhamos com rede de Petri. A normal ou a colorida? Trabalhamos mais com a normal. A normal, né? Tá. Mais com a normal. A gente tem bastante trabalho, né? A gente está tentando desenvolver bastante coisa agora. A gente trabalha bastante com diagnose de falha e a gente está tentando identificar falha através de rede de Petri. Então, a gente tem alguns trabalhos nessa linha de tentar identificar de uma forma eficiente uma falha através da rede de Petri. Ok, obrigado, viu? Nada, nada. Então, mais alguma dúvida? Não. Podemos seguir em frente? Foi muito, muito hard essa parte. Acho que tá dando para todo mundo acompanhar, ou pelo menos ter uma ideia geral sobre como é atuado nessa área. Então, Tá bom, então. posicionou minha pergunta lá embaixo. Tá bom, é só porque Fale. Boa noite. Boa Isso é noite. teoria de grafos? Essa... Pode ser visto como teoria de grafos, mas não vamos dizer assim, o pessoal da computação aplica a teoria de grafos, mas como se posso dizer assim, a gente aplica essa teoria bem assim, bem como se fosse a parte mesmo da engenharia. Então a gente verifica se o sistema continua funcionando,
mesmo que a gente aplique um controle, a gente verifica se o sistema não cai no bloqueio, mas não um bloqueio de computação, um bloqueio mesmo de máquina, entendeu? Ah, sim. Obrigado. Mas tem interseção, que é a parte de linguagens formais, tá? Tem interseção, sim. Tanto que a gente fala, essa área, né, a gente fala que metade da área é o pessoal metade da área é o pessoal da computação e a outra metade é o pessoal da engenharia, né? Engenharia de controle e automação, elétrica. E aí a gente de vez em quando entra, porque agora, não sei se vocês já ouviram falar, que também tem os sistemas híbridos. Vocês já ouviram falar nisso? Mas não de engenharia elétrica, engenharia de você considerar que existe no Estado, você tem o Estado, tem um comportamento contínuo daquele Estado, e aí ocorre uma transição, que aí vai mudar aquele comportamento contínuo. Já ouviram falar disso? Não, nunca tinha chegado a Não. falar. Então, e aí esse pessoal, eles trabalham bastante agora com restrições baseadas em linguagem temporal. E aí é mais o pessoal da computação. Então, qual é a ideia deles? É você descrever o seu sistema, descrever sua restrição, mas em termos lógicos. Então, a gente descreve assim, sempre, eventualmente, vai acontecer uma falha, vamos dizer assim. Sempre, eventualmente, eu vou conseguir chegar naquela posição. E aí o seu computador vai rodar todas as possibilidades do que pode acontecer dentro do seu sistema, e aí vai responder para você, sim, a sua condição é atendida ou não, sua condição não é atendida, e vai dar um contra-exemplo. Já ouviram falar disso? Primeira vez Professor. agora. Primeira vez agora também. Então isso é uma coisa que tá nascendo, né? São os hybrid systems, e dentro da nossa área, né, de sistema de eventos discretos, desse tipo de modelagem, e aí é o pessoal da computação que está trazendo essa nova visão. Só que para a gente, né, que a gente gosta mais de modelagem, da parte assim, a gente acha estranho, né, você testar a característica do sistema na força bruta, né, vamos dizer assim, né, você pega o computador e manda o computador testar. A gente normalmente gosta de analisar o modelo para verificar se alguma condição é atendida. Tá? Então, assim, tem essas novas visões. E no I3E, para você ter ideia, a gente está junto. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de verificar lá. Discrete Event System and Hybrid System está junto do mesmo grupinho, né? Dentro do Control System Society. Então, a gente por enquanto é irmão. Não sei até quando. Então, eu vou apresentar aqui o trabalho. Então, primeiro vai ser a parte de estrutura, que é a modelagem do ambiente. Depois vem o algoritmo de Dijkstra. Depois a modelagem do robô, a arquitetura de navegação, o projeto do supervisor modular, que eu vou dar só uma palhinha, porque eu sei que aí já é muita teoria, análise de desempenho e resultados experimentais. Então, vamos para a modelagem. Então, aqui a gente pensou numa fábrica, a gente pensou aqui, vocês estão vendo a mãozinha, não estão? Sim. Então, aqui teriam 2 pontos, aqui seria um sistema de estocagem, certo? Onde eu poderia estocar a peça. Esse aqui a gente pensou de ser uma CSN. Aqui a gente pensou de ser 2 linhas de pintura, o 2 e o 3. E o robô está aqui mentira, o robô começa aqui nessa posição. Então, e aqui tem um braço robótico que leva de um lado para o outro. Então, o robô ele pode ser chamado, por exemplo, para pegar uma peça daqui, levar para cá, ou pegar uma peça daqui e ir para a estocagem, independente de qualquer lugar. Então, Então, o que a gente fez? A gente pegou esse mapa e desenhou esse mapa como um autômato. Então, cada estado aqui, tá vendo? Cada pontinho disso aqui a gente criou como se fosse um estado. E aí, o estado com a direção. Então, a gente sabia
a gente consegue andar por aqui como se pelo autômato, tá certo? Eu estou até trabalhando agora com um aluno que a gente está mexendo um pouquinho com, não sei se vocês já ouviram falar de opacidade. Opacidade é a capacidade do sistema de se manter opaco, de você não revelar um segredo dentro do sistema. Vocês já ouviram falar disso? Não. Eu já. Já, então é assim, é como se você assim, principalmente por causa do celular, né? Hoje em dia, celular se a gente pensar muito, a gente fica louco, né? Mas o celular, se você, por exemplo, vamos pensar pessoa importante, né? O presidente, ele vai entrar, todo mundo, esse é o exemplo clássico, tá? Por isso que eu tô falando presidente, senão a gente falaria do presidente do Brasil, mas ele entrou na Casa Branca. Ninguém quer saber aonde, qual é o ambiente que ele está. Você só quer saber que ele está dentro da Casa Branca. Então, a gente fala que depois dado que ele entrou na Casa Branca, tudo aquilo lá, onde ele está, a localização dele tem que ser opaco. Um agente externo não pode observar qual o cômodo que ele está dentro da Casa Branca. Então, a gente pode... Aí, Lilian, Oi. seria algo semelhante à privacidade dos atributos em Java? Seria semelhante... você já ouviu falar de obfuscação? Não. Não, é porque não é bem o que você está falando. Não, eu estou entendendo o que você está falando, mas não é privacidade do termo que você está pensando. É mais assim, você não quer fornecer a sua localização. Você não quer fornecer algum dado que você... Por exemplo, uma coisa que o pessoal que a gente está estudando eu tenho um trem e eu não quero fornecer exatamente a posição do trem, porque senão alguém pode ir lá e jogar uma bomba no trem. Mas eu tenho que fornecer alguma posição. Você concorda? Porque tem o posicionamento online do trem, não é isso? Sim. Mas você Isso. não quer, mas você tem medo que algumas regiões você forneça exatamente aquela posição, porque senão alguém pode jogar uma bomba lá e explodir. Concordo, agora eu entendi melhor. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente está trabalhando. Então a gente modela esse caminho do trem, né, o caminho da pessoa através de um autômato. Tá? Então aqui, por exemplo, obviamente esse autômato ficou um pouquinho grande, né? Por isso que a gente tem que usar o computador. E aí ele fala, dado que eu estou nesse estado, eu sei, por exemplo, se eu estou nesse estado, nessa direção, eu sei que eu posso vir para essa posição. Entendeu a ideia? Então, eu vou traçar todos os caminhos possíveis daqui desse sistema, através de um autômato que modela o meio ambiente. O meio ambiente não, que modela o ambiente. Sim? Deu para entender a ideia? Sim. Tá ótimo, então. E aí o algoritmo que a gente usou foi o algoritmo de Dijkstra. O pessoal da computação já deve ter ouvido falar, não? Vocês da robótica também. Já. Já. Sim, né? Isso daqui eu achei que era a parte fácil de vocês, que é um algoritmo guloso, não é isso? Que dá o menor caminho em gráficos aresta, possui pesos não negativos, não é isso? Então, só para ilustrar, se eu estou no estado zero, não é isso? Eu vejo o peso de cada arco, aí eu calculo a partir, vejo o cálculo para ele chegar aqui no 1, então esse aqui é 1, aqui é 1 mais 9 é 10, não é isso? Para chegar no estado 10. Aí eu também vejo aqui, não é isso? É 3 mais 5 virou 8. E aí, entre esses três caminhos, eu vejo que esse caminho aqui do 3 para o 0, 3 e 8, e 1 é o caminho que tem o menor custo. Sim? Tranquilo, gente? Sim. Então Tranquilo. tá bom.
E aí o robô que a gente usou foi o robô, o Pioneer T3DX. Não sei se vocês já conhecem esse robô. Sim ou não? Sim, por representação do Coppelia. Já mexi em algumas coisas, mas não detalhadamente. Tá, esse robô agora a empresa parou de produzir robô para esse robô de forma educacional. Então aí o pessoal, a gente tá vendo se a gente compra outro robô lá. Então aqui são sensores ultrassônicos, você identifica o obstáculo, ele é mais ou menos, ele tem uns 30 centímetros de altura, ele é um robozinho mais ou menos parrudinho, né? Ele não é aqueles robozinhos pequenininhos que se tem. Então, a gente vai modelar isso daqui, a gente vai precisar de 3 autômatos para modelar esse robô. Então, a gente vai primeiro fazer a modelagem, e isso que eu acho que é a novidade, a gente está modelando o movimento do robô por um autômato, sim? Que eu acho que vocês nunca viram, é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Sim. Sim, né? Sim. Então, Então, isso daí é uma coisa que a gente demorou um tempinho para pensar, porque como a gente vai modelar o robô, né? Então, a gente modelou o robô. Então, eu estou no estado inicial aqui. E eu posso, se eu fazer, eu completei o último movimento, ou retorna ao estado visitado. Aqui eu deixo acontecer um monte de eventos, tá certo? E aí, quando o robô parou, eu volto para esse estado aqui. Tá? Então, ele está aqui, se ele se movimenta, ele está se movimentando, e aí, quando ele parou, ele vai voltar para o estado de parada. Tá certo? Lembrando que esse daqui, eu tenho esses eventos, que é o evento retorna para o último estado visitado, que é basicamente quando eu encontro o obstáculo. Esse aqui é a parada do robô, e esse aqui é completo o último movimento. Tá certo? É porque que acontece no autômato? Como eu vou fazer uma composição entre vários autômatos, tudo que eu não... Como eu posso dizer? Tudo que não está representado... tudo que está representado nos outros, e eu quero... E nesse aqui eu não sei, não estou fazendo... Não sei direito o que está acontecendo, eu tenho que fazer um self-loop nesse estado. Então, esse aqui é o sigma E, são os eventos do meio ambiente, então ele está andando. Eu estou deixando acontecer livre aqui esses eventos, e aí eu sei que quando o robô parou, eu vou para o estado parado. Então, o modelo do sensoriamento, então eu estou nesse estado, o robô pedido de detecção, tá vendo? Do obstáculo durante o movimento, ele pediu a detecção, aí ele vai ver se tem obstáculo detectado ou obstáculo não detectado. E aí, ou senão ele vai parar. E esse daqui é pedido de detecção do obstáculo com o robô parado. Então, eu estou parado e estou verificando se tem obstáculo ou não. Tá? E aí, ou se o obstáculo não foi detectado, ele volta para cá, ou se o tempo se esgotou, ele volta para cá. E o módulo de geração de tarefa. Então, esse módulo é como se o robô está lá paradinho, alguém solicitou uma tarefa, nova tarefa recebida, ele vai executar, ele vai pedir a execução do planejamento, o planejamento está executado, e aí ele vai com pedido de liberação do último caminho, e aí ele vai finalizar. Por quê? Porque o último caminho é sempre assim, vão pedindo tarefas. Aí, quando ele completou a tarefa, ele vai perguntar se está ok. Por quê? Porque senão ele vai... Ou o agente externo vai dar para ele uma nova tarefa, ou ele vai ir para o último... ou ele vai para o estacionamento. Tá certo?
E aí tem uma coisa que eu não comentei, é que se o evento é ou não controlável, esqueci de falar isso para vocês. Quando é uma ação do robô, aqui, ó, igual, o robô concluiu a tarefa, então o evento é controlável pelo robô. Agora, nova tarefa recebida. Como é uma ação do meio, então esse é um evento não controlável. Então, eventos não controláveis, o supervisor não tem condições de bloquear. Então, se for solicitado uma nova tarefa, o robô tem que atender essa tarefa. Tá certo? Então, só para a gente verificar, só para eu fazer um geral aqui, o primeiro é a parte de movimentação, então o robô vai se movimentar. A segunda parte é o sensoriamento, que depois vai ficar mais claro, que é você identificar essa parte de eu identifiquei o obstáculo, o que eu vou fazer, isso quem vai dar é a parte da especificação do controle supervisório. Aqui eu estou demonstrando tudo que o robô pode fazer. Tá? Por isso que fica um pouco estranho para assim, olhando assim de fora, que, nossa, tem tanta coisa aqui, mas isso aqui tudo que pode acontecer. Então, dado que eu fiz a detecção de obstáculo, eu posso identificar o obstáculo, pode não identificar, e o robô pode parar. É isso que está mostrando, é tudo que pode acontecer na ação do robô. Tá certo? Mesma coisa aqui na geração, como é feito. Então, é solicitado uma nova tarefa, ele planeja, ele vai caminhar e depois ele retorna. Então, a arquitetura de navegação. Então, eu tenho duas ações, né, aqui, como a gente podia ver. O planejamento. Então, eu tenho o planejamento, que eu vou, a partir do GE e do objetivo, eu vou calcular a partir do algoritmo, que eu não vou mostrar aqui, que é basicamente o Dijkstra, e vou fornecer, aqui o algoritmo do Dijkstra, e vou fornecer quais são os caminhos que ele tem quais são os estados pelo autômato que ele vai caminhar. Depois, esse supervisor, ele vai falar para o meu robô, se ele encontrar um obstáculo, aí que vão ter aquelas especificações do que vai acontecer ou não, o que o robô pode ou não fazer, dependendo da situação, certo? E aí eu vou fornecer essa informação, tá vendo aqui, ó, para o robô. E tem também o agente externo que vai fornecendo quais são as tarefas que ele tem que executar. Então, eu tenho dois tipos de tarefa. A primeira tarefa é o robô deve chegar ao estado X, esteja mais próximo, e o robô deve passar por todos os estados de forma a minimizar o trajeto total. Tá? Então, primeiro objetivo eu tenho um goal, então eu vou para aquele estado. O segundo objetivo eu tenho um caminho, eu tenho pontos a percorrer dentro do meu sistema. Então, a especificação, que eu estava falando para vocês, é o que eu vou restringir no meu comportamento do meu sistema. Então, por exemplo, a primeira restrição que a gente pensou foi que ele só pode executar o comando do go, do ir e do retorno somente após receber uma tarefa e planejar essa tarefa. Tá? Então, essas duas tarefas, esses dois eventos só podem acontecer nesse tempo. Quais outras coisas, então? Após executar o retorno, o robô não pode executar o evento go antes de planejar uma tarefa. Esse retorno é porque quando ele identifica um obstáculo, ele retorna a última posição, o último marco que ele encontra, e ele vai replanejar a tarefa, a trajetória dele, pensando que aquele estado não existe mais no meu mapa, tá certo? Então, deixa eu ver aqui quais são as restrições mais importantes aqui. Deixa eu ver aqui. Então, todos esses estados aqui, por exemplo, o 4, ele verifica se a existência do obstáculo durante a execução da trajetória. E ao detectar o obstáculo, ele para.
Então, assim que ele detecta o obstáculo, ele vai parar. A 5, por exemplo, o robô deve distinguir se o obstáculo detectado é permanente ou intermitente. Porque isso é uma coisa que a gente estava, quando a gente estava trabalhando com o robô, a gente percebe muito, porque tem vezes que tem uma pessoa passando, né? Uma indústria pode passar alguém. Então, o que o robô tem que fazer? Na hora que ele identifica que tem algum obstáculo intermitente, ele deve parar, ele dá um tempo e aí ele tenta verificar de novo se aquele obstáculo sumiu ou não. Se aquele obstáculo sumiu, ele pode continuar naquela trajetória. Agora, se ele for um obstáculo permanente, ele tem que recalcular toda a trajetória dele. Então, isso foi uma coisa que a gente... Você está vendo que a gente foi colocando um pouco mais de inteligência no nosso robô, né? Então, quando o obstáculo for permanente, ele deve retornar, tá vendo? Até o último estado e visitar e executar o estado GE e executar o evento retorno. Ao detectar o obstáculo permanente, o robô deve requisitar o envio do RU, que é recalcular a trajetória. Tá certo? Então, todas essas especificações, elas vão ser traduzidas aqui o supervisor modular, em um supervisor, tá? Então, a gente fez a especificação 1, por exemplo, que é garantir que o robô siga o caminho calculado pelo planejador. A parte 2, o supervisor, ele vai atender as especificações do 1 até 7. Então, a gente, por exemplo, aqui, aí começa um pouco a parte da teoria, assim, um pouco mais pesada, né? Eu estou no estado... Aqui eu vou modelar a especificação e toda vez que eu tiver um evento que acontecer, tá vendo? Eu sempre posso retornar, tá vendo? Aconteceu um evento Sigma 1, eu sempre posso retornar para o estado inicial. Então, é assim que o robô vai poder se movimentar. Eu vou sempre poder me movimentar no GE, no mapa, mas eu também sempre vou poder retornar ao estado anterior, ao estado inicial. Tá certo? Esse aqui eu não estou querendo muito, assim, entrar muito em detalhe, porque eu sei que é um pouquinho mais puxado. Então, acontece a solicitação de tarefa, eu vou planejar, certo? O planejamento fica pronto, tá certo? Ele vai ir, tá vendo aqui, ó, Go, Sigma então eu estou caminhando pelo mapa. De repente acontece um retorno, eu vou ter que solicitar de novo um novo planejamento. Quando o planejamento estiver pronto, eu posso executar de novo, posso caminhar de novo pelo mapa. Então, vocês estão vendo que é uma nova forma de ver as coisas, vamos dizer, a modelagem, né, do sistema, porque como a gente faz, normalmente a gente já pega e programa, não é isso? Como vocês fazem? A parte de computação? Quando vocês vão programar o robô? Sim. Não entendi a pergunta, pode Sim, repetir? né? Quando vocês estão fazendo a programação do robô para ele caminhar dentro do mapa, como vocês fazem? Vocês vão e programam, né? Vocês vão lá e falam assim, o robô tem que caminhar aqui do cômodo 1 para o cômodo 2, aí traçam como ele vai de um cômodo para outro, e sem pensar muito na estrutura de como ele vai... o que ele vai fazer primeiro? Ele vai planejar? Ele vai executar? Faz de uma forma um pouco intuitiva, não é isso? Sim, exatamente. Tá? Que a gente está tentando estruturar um pouco essa forma intuitiva de a gente programar as tarefas do robô. E aqui é a especificação 3 que vai modelar. Aqui, tá vendo? Ele vai fazer, depois que ele identifica o obstáculo, resumindo esse autômato daqui, depois se vocês quiserem, vocês olham direitinho lá no artigo, como ele vai depois que identificou o obstáculo, como ele vai reagir, tá certo?
Então, é esse daqui, essa especificação que está falando. Então, para eu achar esse, o que eu faço? Eu vou pegar, fazer uma composição entre todos esses autômatos que eu estou falando, e aí eu vou verificar se o autômato, se o meu supervisor, ele tem bloqueio ou não. Então, caso não tenha bloqueio, então quer dizer, caso funcione perfeitamente, eu consigo garantir que o meu sistema ele vai funcionar sem bloqueio. Tá certo? Esse negócio do bloqueio fica parecendo uma coisa assim meio surreal, meio assim fora, talvez. Poxa, mas eu programo o robô e nunca o robô ficou parado em algum lugar. Vocês pensam nisso ou não? Vocês fizeram essa pergunta ou não? Ficou parado como se você tipo, não soube reagir a uma situação? Isso, de ele ficar bloqueado lá. Sim, em algumas situações a pessoa fica pensando, não tem pensado na situação, aí vai para a programação novamente. Mas, por exemplo, vocês sabiam que a esteira do aeroporto aqui do Galeão, ela entra em bloqueio? Não, como assim? Ela fica Por exemplo. bloqueada, ela funciona, aí de repente ela trava. Sim. Mas é mecânico ou é Não, programação? de programação, é programação. Aí Nossa. o que a gente faz? Como todo bom programador, aperta, liga, desliga e funciona de novo, não é isso? Reiniciar sempre primeira tentativa. Sempre salva, né? Mas aqui a gente fez uma forma de a gente não precisar fazer, assim, a gente garante, né, em termos de modelo, que não vai existir o bloqueio. Certo? Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Isso, na verdade, foi um aluno que trabalhava lá no aeroporto e contou para a gente. E lá diz que lá o Galeão tem muito problema de automação, porque eles foram programando e quando o sistema fica muito grande, acaba que você não consegue verificar esses problemas, né? Então, se você não trabalha com um pouco de modelagem, fica muito difícil você ter ideia de todos esses possíveis bloqueios que podem acontecer no sistema. Tá certo? Então, em termos de análise de desempenho, a gente calculou aqui que um dos problemas, né, da nossa teoria é um pouco a quantidade de estados. Então, se o planejador tem, por exemplo, tá vendo? 100 estados, a gente mais ou menos em 0,010 milissegundos a gente consegue planejar. E do teste 2, o teste 2 e o teste 3, que o teste 2 era com o objetivo, o teste 3 acho que era múltiplos. Acho que foi isso. Não. O teste 2 é com objetivo, o teste 3 é com um bloqueio, e o 4 e 5 eu acho que é com múltiplos. E os resultados experimentais, então, aqui a gente ainda fez em simulação, mas a gente até fez com o robozinho mesmo, né? Que a gente tem um robô, só que para o artigo a gente não mandou, a gente fez umas filmagens, só que aí ficou com o aluno, é claro, né? A gente perdeu. Eu acho que tem alguma coisa no YouTube. Se tiver, eu mando para vocês. Então, o objetivo era o robô pegar uma peça aqui, tá? Nesse sistema, nesse lugar, e levar aqui para o armazenamento. Então, ele levou para cá. Eita. Aí, por exemplo, se tivesse um obstáculo aqui, então ele vem, para no obstáculo, retorna a essa posição anterior, recalcula e aí verifica que o menor caminho é esse aqui. A mesma coisa, esse aqui é com múltiplos, tá vendo? Ele vem aqui, ele pega uma peça aqui e depois leva para cá. E por último, ele tenta vir, tem um obstáculo, ele contorna aqui, pega a peça e leva para cá.
Tá certo? Então, só vou fazer aqui uma pequena divulgação, né, do meu laboratório, que é o LCA, que é o Laboratório de Controle e Automação da Poli, UFRJ. A gente trabalha com pesquisa de projetos em sistemas de eventos discretos, trabalhamos também com robótica móvel, então precisamos de aluno para trabalhar com essa área. A gente está desenvolvendo bastante trabalho com segurança contra ataques cibernéticos agora, porque eu fui fazer o pós-doc em Michigan, e aí eu comecei a trabalhar nessa área de segurança, e depois disso a gente também começou a desenvolver isso dentro do laboratório. Outra área também que a gente está trabalha bastante é com atraso em redes, porque tudo agora tem redes e tem atraso, e como a gente vai trabalhar com esses atrasos em termos de controle supervisório e diagnóstico de falha. E a gente também tem bastante trabalho em diagnóstico de falha. Então, dúvidas? Se alguém quer perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida filosófica, quer perguntar? Vocês querem que eu leia, desligue aqui e veja as perguntas ou não? Eu posso ler, quem for levantando a mão ou quem digitar no chat, caso não possa abrir o microfone. Tá. Antônio Marcos, o professor Antônio Marcos levantou a mão. Pode falar, professor. Primeiro, agradecer aí pela apresentação, professor. E aí eu tinha primeiro uma observação para fazer para os estudantes. Veja aí como é legal essa história da engenharia, né? Ela pega um robô físico tridimensional e transforma ele num conjunto de bolinha com uns arcos assim, né? E ela consegue fazer o sistema funcionar. Então, esse exercício de modelagem é uma coisa central na engenharia, né? Então, você vê, se você perguntar a uma pessoa da robótica, ela vai ver o robô como uma equação diferencial, ela vê como um conjunto de coisas, é o mesmo sistema. Esses diversos recortes aí é bem legal para estudar, né? Tá muito motivador. Com relação à ideia da indústria 4.0, que foi o que você falou, como pano de fundo da apresentação, eu perguntaria, no caso da indústria 4.0, onde a reconfiguração da célula de manufatura é uma coisa almejada, né? Como é que você vê essa sua solução de planejamento no cenário de uma mudança da célula de manufatura? Né? Minha primeira pergunta. E outra pergunta é a seguinte: se eu quiser incluir outras coisas, como, por exemplo, visão computacional e realidade aumentada nesse cenário, né? Como é que você visualiza esses dois caminhos aí? Obrigada pela pergunta, achei perguntas muito interessantes. A primeira pergunta é sobre... Eu não anotei aqui, me perdi agora. A reconfiguração da célula, né? Então, a reconfiguração da célula. Então, por isso que tem que tomar esse cuidado de ter o replanejamento, né? Então, todo instante tem que ter o replanejamento. Você está perguntando da reconfiguração em termos de robô ou em termos de manufatura como geral? De manufatura geral, no sentido da indústria 4.0, né? Então a indústria, então quer dizer, as máquinas, elas individualmente têm, cada uma tem a sua programação, só que aí que cada vez mais entra o controle supervisório, né? Porque o controle supervisório que vai orquestrar toda da onde que cada um vai fazer e qual é a etapa que ele precisa passar. Não é verdade? Então, aí, com certeza, o controle supervisório é essencial para fazer essa nova orquestra, essa nova música, né? Cada hora vai tocar uma música diferente. Então, eu acho que o controle supervisório vem atender essa necessidade do meu ponto de vista, né? Tem alguns trabalhos que falam isso, né? Tipo assim, uma indústria química, ela pode produzir shampoo, ela pode produzir creme rinse, pode produzir... Como vai variando isso daí no tempo? Porque não daria para você chegar e ir chaveando, né? Você tem que ter um programa que vai fazer, eu escolho o que eu quero fazer e a cada máquina vai ter que saber conversar com a outra sobre isso. Eu acho que é nessa linha.
Respondi a pergunta ou mais ou menos? Perfeito. E A a outra, a segunda outra era sobre a questão de como agregar, por exemplo, visão e realidade aumentada no cenário onde você que gostaria que o humano também interagisse, né? Como é que você imagina uma é, sua solução? é porque na verdade foi uma coisa até que eu escutei assim quando eu fui para a França, eu fiquei até impressionada, é que ele falou assim que na França está proibido de se falar em automação de indústria. Isso que é proibido, porque fala em perda de emprego. Então, eles evitam de automação ser um vilão assim dentro, né, do país. Então, o que eles falam é que hoje em dia a automação ela tem que ela serve para auxiliar o ser humano. Então, ela está na parte de segurança. Então, nesse sentido, eu acho que a realidade aumentada e principalmente a visão, né, é essencial para a automação. Porque dado que você tem a visão, você consegue ver, a máquina consegue identificar talvez um possível problema no sistema, até para alertar o ser humano. É nesse sentido que eu vejo, assim. Eu estava pensando mais assim, se eu Hum, tivesse um recurso de visão hum, para que um determinado operador humano interagisse com o robô que está se movendo, né? Você acha que seria modelado hum. dentro do seu Sigma ali, dos seus eventos? Ou você teria que estender o modelo do robô para incluir? Quer dizer, como é que você, pensando na extensão do trabalho que vocês fizeram, né? Como, Ah, sim. A gente entendeu? não pensou, mas tem trabalhos assim. Eu já trabalhei um pouquinho, não no sistema Eventos Criado, mas com RAPT, né? Que é você mexe aqui, é isso que você está falando, né? Você mexe aqui, aí ele transmite lá para a fábrica e a fábrica faz o movimento, é Isso, isso? exatamente isso. Então, eu já vi. Aí tem que ver como vai ser essa interação. Não tinha pensado assim sobre isso, não. Porque também, com certeza, uma coisa que que vai ter que se estudar, né? Por causa do atraso, né? Do atraso da comunicação. Uhum, Esse é o pior, verdade. porque até a gente falando, né? Quando tem atraso, né? Que a gente está fazendo um monte de aula online, aí quando tem atraso, um monte de gente fala junto, é uma confusão, né? Imagine Uhum. com você fazendo controle em tempo real e tendo esse atraso. Legal. Obrigado, professor. Nada, que isso. Obrigada a você. Outra pessoa que levantou a mão foi o Márcio. Márcio, pode abrir o microfone ou digitar no chat para fazer a pergunta. Ok. Professora, como a senhora falou daquele coisa de rede Petri, vocês poderiam, por exemplo, tratar uma sugestão, né, seria um rede Petri temporizado, porque aí ela já considera esse questão do atraso do tempo, né, do atraso no processamento, né, ok? Ficaria como uma sugestão também. Oi, Márcio. Não, tem essa parte mesmo, né, da rede PET temporizada. O problema é como você vai lidar, assim, no termo de controle supervisório, como você vai lidar com esse atraso. Isso Ah, ainda, tá, entendi. isso ainda é um problema é um problema em aberto, né? Não tem tantas técnicas, né? Porque assim, o atraso, a gente tem alguns trabalhos sobre isso, mas aí a gente está tentando mitigar isso daí, né? Mas o atraso ele pode causar, por exemplo, troca de ocorrências de eventos. Entendeu? O que esse atraso pode acarretar no seu sistema? Essa que é a pergunta que fica. E como a supervisão dentro da rede de Petri vai lidar com isso? Porque o GMEC, né? Eu não sei qual estrutura que você usa de controle supervisório, mas, por exemplo, o GMEC ele não trabalha com atraso.
Ainda não, eu não sei, eu não conheço nenhum que trabalhe com atraso em termos de supervisão em rede de Petri. Tudo bem, eu já trabalhei com a de assim, um aplicativo de rede pet colorida. Isso. Eu lembro que não foi exatamente atraso, mas a gente fazia algumas coisas para poder, tipo, simular o atraso, né, de um processo real. No caso, eu lembro que eu trabalhei com uma planta de automação, Aham, o IFCE daqui de Fortaleza, que certo, usava uma rede de CLPs, toda automatizada, que era uma planta de tratamento de efluentes. E a certo. gente fez uma toda automatizada, toda interligada com controle supervisório, Uhum, enfim. E eu lembro que a gente, alguns processos lá dessa planta possuíam esses atrasos. Só que certo. a gente acho que deixa eu ver, foi um pouco de tempo já. Se não me engano, foi em 2005, 2004. Aí depois eu não mexi mais com Redpad colorida. Entendi. Não, porque agora tem esse problema, né? Porque você vai ter que ir trocando o que você quer em tempo real, né? Entendeu? E com esse atraso. Qual o tipo do que você vai escolher fazer com atraso e tentando que modelar isso para não acontecer bloqueio. Nesse tipo de problema, né? Acabei caindo. Ai, desculpa! Desculpa. Então eu vou repetir aqui. O problema vai ser você modelar esse tipo de sistema com essa variação, vamos dizer, de vários set points, não é isso? E com um atraso, Sim, sim. garantindo que não tenha bloqueio. Assim, questão de doutorado, questão de tese, né? Isso daí é para. Né? Com certeza. Pois obrigado, professora. Nada. Parabéns, excelente apresentação, gostei demais. Obrigada pelo elogio. Seguindo a fila do pessoal que levantou para fazer as perguntas, agora seria Larissa. Larissa, pode abrir o microfone digital. Boa noite. Primeiramente, parabéns, professora. Foi maravilhosa a apresentação. E antes, eu queria fazer só um comentário rapidinho, parecido com o que o professor Antônio Marcos falou, né, sobre a questão dos pontos de vista que a gente começa a ter quando começa a trabalhar com essas coisas. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez assim sobre o controle de um manipulador, disse, meu Deus, tem tantas coisas que a gente começa a perceber para controlar um braço, né? E agora a gente olha assim para o robôzinho, não é só colocar ele para funcionar, mas como é que ele é representado. Isso é muito interessante mesmo. E a minha pergunta é mais sobre a questão do robô, do Pioneer, da escolha dele, se foi uma questão mais educacional e tal, porque, como o Breno comentou, a gente conheceu ele a partir do Coppelia, né, do simulador, para fins educacionais, mas aí, no caso de vocês, teve algum motivo especial para a escolha dele? Oi, Larissa, tudo bom? Então, a escolha dele, na verdade, veio porque a gente tinha um aluno de mestrado e aí ele gostava muito de trabalhar com robô e ele indicou esse robô, falou que esse robô ele era robusto e se comportava bem, né, em ambientes não tão estruturados. E aí a gente ganhou um auxílio e a gente comprou o robô. Então foi uma escolha assim um pouco induzida por esse aluno de mestrado. Não foi uma escolha assim tão. A gente queria alguma coisa específica e aí procurou esse robô. Não, foi uma escolha mais. O aluno falou que era bom e a gente acabou comprando. Entendi. Porque, nesse caso, como parou de ser fabricado, vocês vão ter que buscar outro modelo, né? Mas, Exatamente. E também tem o segundo, assim, de um lado era legal, né? Porque ele não é um robozinho pequeno, mas por outro lado começou a gente, por exemplo, a gente tentou montar esse mapa no laboratório, só que aí ficou aquela coisa assim, tivemos que deslocar vários móveis, porque ele não é tão pequeno assim.
Então ficou também meio difícil de fazer o experimento real por conta disso também. Entendeu? Então, no final, hoje acho que a gente está pensando em comprar um robô menor, até para fazer a planta dentro do laboratório. Entendi, sim. Obrigada e mais uma vez parabéns pela apresentação. Obrigada, Larissa. E a gente também a gente acabou também de comprar um braço, né, robótico, e tem essas questões, porque uma questão é como você, em termos de robótica, né, como você leva o braço de um lugar para o outro, aí você tem que fazer lá o da Rattenberg, né, fazer toda aquela matriz de rotação, e a automação, ela não está preocupada como vai de um lugar para o outro. Isso daí é uma preocupação do controle daquele robô. A gente está preocupado, assim, ele precisa, a função dele é pegar a peça na máquina A e levar para a máquina B. Então, a automação já está mais preocupada com esse deslocamento, então, com esses set points. Sabe? Eu tenho que mandar ou agarra, ir lá e pegar aquela peça e depois levar para aquele outro lugar, entendeu? Então muda um pouco a visão que você tem sobre o sistema. Com certeza. A gente começa vendo só um robô legal, um manipulador, depois só consegue ver matrizes e aí por aí vai. Então. E aí agora, por exemplo, no meu caso, eu já consigo ver posições, né? Assim, dado que eu tenho uma tarefa, como eu vou executar aquela tarefa em termos de posição, ou de set points, entendeu? Então, muda um pouquinho também um paradigma nesse sentido. É muito interessante. Mas aí pelo menos você trabalha ainda com braço, com robô, não é isso? Ainda é o braço, é um robô, né? Tá certo. Dando continuidade, um outro voluntário que levantou a mão foi o Lourenço. Lourenço, pode abrir o microfone ou digitar no chat? Opa, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação, ótima apresentação. E eu vi que a senhora destacou bastante essa parte de segurança cibernética nas indústrias 4.0. Aí eu fiquei curioso, o quão frequente são os ataques que acontecem nessas indústrias? São bem frequentes, são bem frequentes. Não se divulga tanto, mas você mesmo percebe que o Google parou outro dia, não é isso? Não sei se vocês pararam, acho que uns 2, 3 meses atrás o Google parou, ele foi atacado. Outro dia a Amazon também foi atacada, então aí trava tudo. Não sei se vocês já repararam nisso. Sim, Já sim. uns casos mais específicos. Né? De vez em quando quer dar aula, principalmente acho que foi em janeiro que o Google parou. Que em janeiro eu queria dar aula, estou tentando me logar, não funcionava. Eu falei, ué, que diabo do negócio? E aí depois eu escutei que foi um ataque cibernético para esses sistemas. Mas tem não sei se você já escutou, tem aquele Stutter. Ai, qual é o nome? Foi um vírus desenvolvido para atacar PLC da Siemens. CLP da Siemens. Já escutou falar desse? Não. Não? Saiu até no i3E Spectros falando desse malware, né? Que ele ficava... Porque antigamente, né, se achava que a rede de automação era protegida. Por quê? Porque era uma rede fechada, ninguém tinha acesso. Só que aí as pessoas, todo mundo aqui, acho que a gente inclusive, né, a gente não toma muito cuidado. Então, era um vírus que se espalhava e, porventura, contaminou algumas pessoas algumas pessoas pela internet. Então, ele entrava no pendrive ou no computador da pessoa, tá vendo? Stuxnet. O Antônio lembrou aqui, Stuxnet. Ele entrava, ele identificava se era um CLP da Siemens. Se não fosse, ele se espalhava naquele computador, não fazia nada. E aí alguém plugou dentro da indústria esse vírus, e aí esse vírus ele fazia que o acelerador acho que era enriquecimento de urânio, disparasse.
Então foi uma coisa assim bem... E aconteceu. Tanto que depois disso a Siemens está bem preocupada. Não sei se vocês já viram assim, o pessoal da Siemens, eles estão bem preocupados com segurança. Que foi um ataque direcionado aos CLPs da Siemens. E tem vários, gente, tem vários. Tudo que vocês podem imaginar já tem aqui, do tipo, aqueles carros autônomos, o pessoal também já sabe invadir, dirigir o carro. O Smart Grid, que essas plantas de produção elétrica também já foram invadidas. Entendeu? Então. Sim. Então, Mas qual é geralmente o motivo que as pessoas... É só por roubar dados? É porque essa coisa de enriquecimento de urânio pareceu bem sério, eu acho que... Então, na verdade, acho que era um ataque direto contra a Siemens. Ninguém sabe, assim, porque ninguém fala. Mas, assim, pode ser desde roubar dados, pode ser até pedir dinheiro. Não sei se vocês já escutaram, que tem agora esses ataques que pedem dinheiro. Você fica refém, então o cara cobra dinheiro para liberar você, né? Eu acho que... Não foi a Polícia Federal que estava refém outro dia? Eu sei que teve algum órgão do governo, assim, sério, que ficou refém. Entendeu? Tem vários tipos de nome, né? Os ataques, assim, mas no final é tudo tá tentando. Porque assim, o que está acontecendo? O mundo está se globalizando e ninguém está pensando na segurança. Então, todo mundo fica vulnerável. Até a gente mesmo, assim, é que eu também imagino, senão você não sai de casa, né? Depois que você vê aquele filme lá que o cara escuta você que você fala no celular e cada dia mais tá assim, não é? Se você falar hoje perto do seu celular, sei lá, bolo de chocolate, aí aparece um monte de receita de bolo de chocolate, a gente vendendo bolo de chocolate. Vocês já repararam isso, não? Coisa simples. Sim, essas coisas mais Ah, comuns. com certeza. É assustador, não é? Eu fico meio assustada. Tem Então, casos mais simples quando a gente acaba, por exemplo, você pesquisar algum produto e aquele produto se tornar o principal produto exibido nos anúncios, que já você percebe como e já é moldado. Então, isso é uma coisa assim, teoricamente, né? Vamos dizer, é uma coisa assim, que não vou dizer para o bem, mas não faz mal, não é verdade? Você está procurando aquilo, aquilo lá está sendo bombardeado para você. Mas imagina o resto. O que você pode fazer com toda essa rede aberta e sem muita proteção? Sim. Eu queria fazer uma pergunta nessa questão e também como um todo. Visando, como você mesmo falou, que, se não me engano, você fez tipo, como se fosse um pós-doutorado ou voltado para essa área. Minha dúvida é se, atualmente, como você pensa ou como você está atuando nessa área para saber como tentar visualizar e tentar resolver esse tipo de problema. Eu tô assim, eu trabalho nessa área, mas com um olhar em sistemas bem discretos, tá? Então eu tento modelar e também eu tento ver exatamente assim mais no perfil de redes industriais. Então, primeiro a gente fez todo um trabalho de modelagem, que tudo que um atacante poderia fazer uma planta industrial, que ele poderia alterar, incluir, deletar eventos, né? Então a gente fala em eventos ou ações. E agora a gente está tentando, porque a gente também tem uma planta industrial, então a gente está implementando redes industriais naquela planta e tentando verificar se, por exemplo, uma coisa que a gente está fazendo bem recentemente é verificar se os tipos de criptografia utilizados na internet podem ser utilizados numa rede de automação. Se vai atrapalhar muito a velocidade daquele sistema. Isso é uma coisa assim bem, vamos dizer, mão na massa que a gente está pensando em fazer por agora.
No caso, isso está sendo feito, por exemplo, em paralelo ou isso está sendo algo que vocês estão complementando ao trabalho de vocês nessa área? Vamos dizer assim, são ramos, né? Porque tem uma parte mais teórica que é tentar, a gente está tentando criar a parte de criptografia baseada em autômato, que a gente não enxou nada ainda nessa área, e a outra parte é você tentar verificar se em termos práticos, se vale a pena você criar novos tipos de criptografia para sistemas de automação. Só para finalizar, pelo menos a minha pergunta, a equipe que está trabalhando nessa área normalmente é composto por pessoas de quais áreas? Tá. Eu trabalho com. Tenho meus colegas de grupo, né? A gente também trabalha com o pessoal dos sistemas, né? A gente tem um contato com o professor de sistemas. Temos contato. Estou pensando aqui, porque eu trabalho com. Eu sou bem. Eu tento agregar bastante gente, né? Então, tem um pessoal do IME também, do Instituto Militar, que também está trabalhando com a gente, mas eles estão mais na área estão fazendo cibersegurança lá com o pessoal de Itaipu. E temos, acho que para esse projeto é isso. Mas a gente tem alunos, desde alunos de graduação, de mestrado e doutorado. Entendi. Obrigado. Tá? Então, tem para todos os gostos. Alguém mais tem alguma pergunta? Gostaria de levantar a mão, fazer alguma dúvida? Eu vou considerar que não, já que durante a gente estava respondendo, ninguém levantou. Tá ótimo. Então, posso só falar aqui uma última coisa? Que eu estou claro. vendo que tem bastante mulheres nessa reunião. Fico bem feliz, né? A gente eu só estou querendo falar isso porque é uma bandeira que a gente sempre levanta, que a SBA, tanto a SBA quanto o I3E, sempre está, né, tentando incentivar as mulheres. Espero que tenha sido um incentivo essa apresentação, e falar que, por exemplo, não sei se vocês conhecem, o CBA, o Congresso Brasileiro de Automação, esse ano deu isenção para as mulheres que apresentaram artigo. Então, é um incentivo para cada vez mais ter mais mulheres e a gente conseguir equiparar o número de homens e mulheres na engenharia. Sem dúvida nenhuma, isso é extremamente relevante. Esse é até um ponto que a gente está analisando sobre as atividades, onde a gente está tentando ampliar mais esses contatos, onde, mais por proximidade, a gente estava convidando mais profissionais masculinos, mas a gente percebeu que era meramente por não conhecer. A partir de, por exemplo, ligações como a gente solicitou Antônio Marcos, a gente conseguiu identificar pessoas tão capacitadas quanto de várias áreas. Em nome da Raiz como um todo, a gente agradece a sua participação, foi uma ótima apresentação. Espero que possa acontecer mais vezes, a gente convidar, seja para outra temática, seja uma outra abordagem. Eu queria agradecer o convite mais uma vez. Eu fico muito feliz de poder apresentar aqui o trabalho do meu grupo e incentivar vocês a ir para a área de automação, que é uma área que está crescendo bastante e está precisando de gente. Então, gostei bastante de vocês terem convidado para apresentar. Tenho certeza que o prazer foi de todo mundo conseguiu aprender bastante e até aprender sobre novas áreas que podem ser possivelmente a área de atuação de cada um.